Olá, como vai você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro semanal, nosso consultório de família. Adoro me encontrar com você. Quero que você fique sempre certo disso, sempre certa de que a cada vez que me encontro com você tenho das melhores intenções. Sempre estou feliz, sempre estou grata e sempre estou pedindo a Deus para que você seja abençoado e abençoada enquanto estamos juntos e depois também, é claro. Mas é que cada tema é escolhido pensando a quem vamos ajudar, como vamos nos ajudar uns aos outros, como nós estenderemos a mão, como nós diremos uma palavra, como nós inspiraremos e assim a gente pede a Deus que abençoe, que escolha as pessoas e que conduza cada programa para chegar ao seu coração e fazer sentido cada coisa dita, cada palavra que chegue até você, que seja uma bênção. Você sabe que somos pessoas que têm fé. Nós somos cristãos, amamos a Deus sobre todas as coisas. Temos aprendido em Sua palavra como Ele mesmo se revela a cada um de nós. Não somos nós quem estuda a Deus. Não somos nós quem tem a pretensão de enquadrar a Deus dentro das nossas crenças, dos nossos achismos, daquilo que a gente entende ser bom ou não. Deus é simplesmente Deus. Não há palavras para descrevê-lo. E Deus, em sua infinita sabedoria, como Criador de tudo e de todos, nos deu capacidades que são capacidades que estão nele próprio. Deus é inteligente. Tantas palavras seriam necessárias, mas nem assim poderíamos com elas descrever de fato quem Deus o é, mas sabemos que Deus é bom pelo que a palavra revela. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus e tudo que é dele, tudo que foi gerado e está nele, ele dá a nós. E entre todos os atributos de Deus, entre as capacidades de um Deus, além do infinito da nossa compreensão, ele deu a nós algo chamado de autorresponsabilidade. De tanto nos dar do que ele tem, nos deu o privilégio de sermos inteligentes, capazes de realizar, termos força e competência para fazer, de acontecer, de realizar como Ele o faz. Na nossa dimensão humana, é claro, pequenos como somos, mas ainda assim providos de grandes bênçãos dadas por Ele, o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar de fé e autorresponsabilidade. Eu creio desta maneira que eu acabo de apresentar a você, a minha fé. Creio que Deus está acima de tudo e de todos, é criador de todo o universo. Ele é Deus, Ele é pleno, Ele é simplesmente além do que a minha mente finita consegue compreender. Mas Ele me deu a capacidade de realizar, como eu bem dissera, mas tem gente que não compreendeu ainda e mistura as coisas. Joga para a conta de Deus aquilo que é da sua responsabilidade fazer. Joga na conta de Deus aquilo que é da sua competência realizar. Depois olha para os céus e para a terra e diz, ó céus, ó mundo, ó vida, onde foi que eu errei? Cruza os braços e se desespera, porque simplesmente nada acontece. E quando nós vamos olhar bem de perto, talvez essas coisas não aconteceram, não por falta de Deus, mas falta de atitude sua, minha, nossa. Vamos conversar sobre autorresponsabilidade e fé no programa de hoje. E a minha convidada é a doutora Raquel Fonseca, que é PhD em comportamento, é PhD em coach, Master Coach. Vem aqui com a gente hoje. Bem-vinda, tudo bem? Tudo muito bem, muito agradecida. Muito bom tê-la aqui mais uma vez com a gente. Raquel, tem um texto bíblico que vou trazer para já começarmos o nosso papo aqui no programa de hoje. Está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 4 e 5, e está escrito assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós
é responsável pela própria conduta. Estamos falando de autorresponsabilidade, Raquel? Completamente. E ela está aí de maneira clara na palavra do Senhor. E além disso, eu gosto muito do trecho que vem antes. As pessoas se comparam muito. E esse é o pior caminho que tem. Cada um é único, com as características que Deus colocou. E deseja que eu tenha responsabilidade, autorresponsabilidade. Cada um é responsável e será cobrado dentro disso. Porque esse texto é muito claro. Cada um de nós é responsável pela própria conduta. Isso quer dizer, pelas próprias escolhas, pelas próprias decisões, pelas próprias atitudes diante da vida. Isto significa autorresponsabilizar-se pela vida. Exatamente. E não tem nenhuma margem para a incredulidade. Eu entendo assim também. É o Senhor quem está dizendo. Esse é um princípio importante. A criança, ela precisa do papai e da mamãe e dos cuidadores. Eu preciso do Pai do céu. E Ele está dizendo para mim, Raquel, seja responsável na sua conduta. Enquanto motorista, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto filha, enquanto pessoa. Nos diversos papéis que a vida me apresenta. Eu preciso ser responsável e entender o que é autorresponsabilidade. Porque as pessoas, muitas vezes, querem sair do seu papel para ir falar a respeito do papel do outro, criticando ou relevando. E, às vezes, se comparando, deixando de ser responsável por si própria, pelos papéis que tem a desincumbir-se, a desempenhar, de acordo com o que o Senhor falou. Ou entra naquele ciclo que muitos acabam aderindo a ele, de responsabilizar os outros pelos seus fracassos, até pelos seus ganhos também. Ah, eu só tenho porque isto ou aquilo, o que obviamente deva ser considerado gratidão, mas eu digo, muitas vezes a gente se isenta da vida para o bem e para o mal, para quando acertamos e para quando erramos. Como o apóstolo Paulo diz, que nós devamos fazer o que tenhamos para fazer, bem feito, para que não haja comparação. Que palavra bonita! Perfeita para começar a desenvolver essa ideia, trazendo cada um a pensar na autorresponsabilidade. É para você. O Senhor está falando com você, está falando comigo também. E é importante. Então, eu tenho de onde partir. Eu tenho uma base que é sólida. É a palavra do Senhor. Exato. E aquele que for inteligente, obedeça. E aquele que obedecer, colherá os resultados disso. Por que é importante e escolhemos trazer este tema? Porque especialmente há pessoas que ainda não conseguiram administrar a ideia da responsabilidade que elas têm, vou repetir, pelos ganhos e pelas perdas, pelo bem e pelo mal, pelas conquistas e pela falta delas. E a gente precisa conscientizar-nos todos, a começar pela consciência que a gente precisa criar nas crianças, nos adolescentes, que é alguma coisa que muitas vezes nós pais deixamos para que quando eles estejam grandes, escolham, mas a gente precisa ensinar os filhos a escolherem desde cedo, a se responsabilizarem desde cedo. Começa ali, na infância. Começa. Senão depois eles não dão conta de assumir o controle da sua própria vida. Eu uso a palavra controle e espero que você me entenda bem, porque eu digo que Deus está no comando do universo, no comando da minha vida, mas Ele entregou o controle para mim, para você. Quando Ele me trouxe a existência, quando Ele me entrega a vida, Ele me responsabiliza. Então, esse presente chamado vida, o que é que você pode fazer para tornar essa vida numa existência feliz? Porque eu costumo dizer, na UTI tem vida também. Existe vida para tudo quanto é lado, mas é existência. Será que as pessoas estão usando a inteligência que Deus deu? Eu digo, Darleide, que uma pessoa, ela pode, em algum momento da vida, ficar sem o baço, sem um rim, sem uma perna, sem as pernas, sem os braços. Uma pessoa, ela pode nascer sem os membros inferiores ou superiores, mas sem cérebro não há sobrevivência. E
A mente é a capital do corpo, diz a minha amiga Ellen White. Como é que as pessoas estão usando a mente? Porque como usa o braço ou como usa as mãos, eu quero saber como usa a mente. Para você poder usar seus braços, suas mãos. É ela quem comanda, né? A mente, são os comandos dados dali. Exatamente. E isso implica em autorresponsabilidade para mim. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus me fala em autorresponsabilidade. Quando Deus cria o ser humano, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e depois entrega a mulher como um presente, dizendo, olha, está aqui uma adjutora, e Ele entrega aquele jardim. E aí Ele diz, e Ele entrega responsabilidades para Adão. Ele diz, cuida, preserva, coloca nome, e depois ele ainda diz, dominai. Nunca sobre o outro, mas sobre o jardim, sobre a natureza. E eu espero que o ser humano que é cristão, que estuda a palavra, consiga entender isso, consiga visualizar e viver esse plano do Senhor para a minha vida. Para quê? Para que a minha vida possa ser uma vida ajustada, uma vida de paz, uma vida onde Cristo seja honrado. Através do quê? Através das minhas atitudes. Quando você entende que você faz parte de uma existência, de um sistema que se conecta uma coisa a outra, você pode se encontrar em sua existência fazendo sentido para a experiência dos outros, para a vida dos outros, nas conexões que há dentro da sua família, com as pessoas com quem você interage, no seu trabalho, onde você estiver. Sua fé, a minha, a nossa fé, ela não pode ser medida por um sentimentalismo que muitas vezes é demonstrado, quem sabe, num levantar das mãos, numa canção entoada, numa palavra dita. As pessoas que nos observam, elas não somente nos ouvem e nos veem do modo como a gente imagina, elas fazem uma leitura a respeito das nossas realizações. E as nossas realizações vão demonstrar o tamanho da nossa fé. Isso é alguma coisa que, inclusive, Tiago, em sua carta, escreve para que nós tenhamos conhecimento de como a fé é acompanhada de obras e como as obras revelam a fé. A nossa fé é demonstrada a partir dessa compreensão de que eu atuo, que eu realizo, que eu posso, levando em consideração que nós nem estamos aqui trazendo ao palco a ideia de que nós devamos simplesmente realizar para nós. Muito pelo contrário, é realizar por nós para que Deus seja louvado, para que a graça de Deus nos dê o privilégio de revelarmos o quanto somos úteis na vida, servindo, abençoando, conquistando, fazendo a vida acontecer. Que o propósito da vida se cumpra. Exatamente. E o propósito se cumpre quando eu entendo qual é a minha missão. Aí você vai, propósito, missão, princípios, quais são os seus valores. E quando você vai fazendo esse ordenamento, a vida toma uma outra dimensão. Eu não estou falando de riqueza nem de pobreza. Eu não estou falando de cor de pele. Eu não estou falando de nacionalidade. Eu não estou falando de estado civil. Eu estou falando de um ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor me dotou de responsabilidade. Eu reconheço. Eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, então eu coloco em exercício a fé e a autorresponsabilidade. Isso é magnífico, e um dia de cada vez, assim vamos. Um aprendizado, né? Olha só alguns textos que nós vamos aqui lendo mais ao longo do programa para você, acompanhe aí comigo. Diz assim, olha, nossa felicidade será proporcional ao nosso trabalho altruísta, movido pelo amor divino, pois no plano da salvação, Deus indicou a lei da ação e reação. Você encontra este texto no livro Beneficência Social, página 302, da autora Ellen White. Então, no plano da salvação está presente o agir e o reagir. Exatamente. Muitos autores seculares e grandes pensadores falam a respeito disso. A lei da ação e reação. E há quem diz, de onde trouxe? Sabe, se você estudasse mais a palavra, você ia ver de onde sai tudo isso. Sabe, há uma essência
no coração do homem, e ela é divina, porque foi Deus quem criou o ser humano. E quando ele diz que existe a lei da ação e da reação, ele está me chamando de novo à autorresponsabilidade. Veja lá como você vive, veja lá o que você vai dizer, veja lá que estupim você vai acender com a sua palavra. Veja lá que as palavras têm poder. A autorresponsabilidade me faz pensar, sentir, se devo falar e como devo agir. Não é tudo de uma vez. Nem tudo que eu penso, sinto, deve ser tornado em palavra. E há muito daquilo que o ser humano pensa e sente que precisa ser tornado em palavra, desde que isso esteja de acordo com a palavra maior, com a palavra de Deus. E a lei da ação e da reação existe. Talvez esse seja um dos focos centrais do significado da autorresponsabilidade, né? É eu ter a capacidade de amadurecer a tal ponto que eu cada vez mais evite ou, de fato, deixe de usar expressões como quando eu vi, já tinha feito. Ai, que horror. Não é? É. Quando eu vi, falei. Falei mesmo. E aí vem as consequências. Mas eu só falei porque isto ou aquilo. E nunca nós assumimos que nós erramos, que nós falhamos, que nós faltamos com a autorresponsabilidade. Eu costumo chamar isso de filtros. A gente precisa usar filtros que vão me deixar menos à mercê do falei, aconteceu, nem pensei. Elas deixam de se observar. É preciso que se observe mais, no espelho da alma mesmo. Se é aquilo que está de acordo com o propósito da vida, com a missão, com a sua missão e como realizar. As pessoas que deixam de saber quem são, questão de identidade. Uma pessoa que vive sem saber qual é o propósito da vida dela e sem a missão, elas acabam fazendo com que essa lei da ação e da reação cobre muito caro na vida delas. Na saúde, nas emoções, na psique, no resultado do próprio trabalho, nos relacionamentos familiares, na área profissional e no dia a dia. Mas você sabe que há pessoas que se perdem com uma certa razão, porque não fomos ensinados a pensar sobre missão, propósito. Muitos de nós fomos ensinados a fica quieto, faz o que eu te mandei. Na escola, errou, não é assim, faz de novo, desenha e etc. O pai disse, vai fazer o que eu mandei, fica quieto, cala a boca. A mãe é mesmo, cala a boca, não sabe nada. Houve toda uma estrutura criada para a gente seguir uma regra sem se permitir pensar, mas eu quero isso, posso isso, gosto disso, não gosto daquilo. Tem gente que está hoje em relações que são as relações mais estranhas possíveis, que rouba do outro a capacidade que o outro tem de ser, não pode falar, não pode fazer, não pode seguir. A esposa quer estudar, o marido não deixa. Oi, por que não deixa? Porque eu não quero que ela estude. Ou seja, as pessoas se perdem por N motivos. Seguindo um pouco esse raciocínio que eu dizia. Então, Raquel, eu acho muito importante nós fazermos e pensarmos também o que é mesmo essa história de ter propósito, de ter missão. Porque pode muita gente agora pensar, Raquel, Darleide, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que eu existi. Por onde eu começo isso? Começa sempre pela palavra do Senhor. É Ele quem diz quem eu sou. Quando Ele fala que você é uma filha muito amada dEle, Ele já está dizendo que você é filha, Ele já está dizendo que Ele ama você. Ele colocou em você características dEle. Então, seria tão bom se você pudesse estudar a palavra e ver algumas das características de Deus, que é o que você começou aqui a falar no início do programa. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é paciente, Deus é perdoador. Deus é perfeito em si mesmo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Sendo grandioso, Ele pode realizar em mim a transformação que eu preciso. Só Ele. Não há ser humano que transforme você. Se você entrar em qualquer linha terapêutica que a pessoa diz que vai transformar você, pergunta de novo se isso é verdade. Porque o único que tem essa capacidade de transformar é Deus. Se você desejar, se você permitir, quando Ele, e você acompanha, eu gosto muito, por exemplo, quando Ele envia aqueles 70 em missão,
Que missão era aquela? Vai lá e olha o que o Senhor estava fazendo. Quando ele escolhe Moisés, qual foi a missão de Moisés? E ele estava ali para ser o libertador do povo, ir falar com Faraó. O Senhor, ele entrega a cada um missão. Se você buscar cada profeta, se você buscar em cada história da palavra de Deus, as pessoas recebiam missão. Então, quando eu olho para mim mesma, no tempo atual, qual é a minha missão? Posso falar? Vamos lá? Eu resumi a minha missão como doadora de esperança. Coloquei isso no meu cartão de visita. Está lá no verso, do lado direito. Sabe, se eu não tenho tempo de influenciar, mas onde eu entrego meu cartão, pode ser que cause alguma curiosidade e a pessoa vá lá pesquisar. Mas não só isso, Darleide. Você é uma mulher também que vive em missão. Missão de levar alegria, esperança, paz, a boa palavra, exortação. Isso é estar em missão. Eu estou em missão de paz dentro da minha casa o tempo todo. A minha casa, a minha família é composta de pessoas que são diferentes umas das outras. As minhas filhas, os meus genros, eu estou em missão de paz o tempo todo. Se eu tenho isso claro para mim, eu tenho uma vida de oração e eu vou realizando. Eu sou empreendedora e isso não anula eu viver em missão de paz. Quando eu tenho feito palestras em empresas ou nas universidades, uma das coisas que eu digo é: sem perdão, você não pode ficar nessa empresa, nesse emprego. É certo que eu preciso perdoar as pessoas com as quais eu convivo e ser perdoada também. Então, viver em missão é entender quem é você e para que você existe. Eu digo que não é para lavar louça somente. E se lavar esta louça em missão, vai ser com o sentido de que o que estou fazendo é feito com amor e para servir. Porque, diante de tudo que você me diz, eu sempre consigo captar daí aquilo que eu de fato creio, talvez por isso eu consiga enxergar por esse prisma, de que a missão de todos nós é servir. A nossa missão, dada segundo a identidade que o Senhor construiu em nós, não é viver só para si. Acontecem benefícios não somente espirituais, mas benefícios da fisiologia, benefícios que a mente consegue distribuir em forma de saúde física, mental, emocional e espiritual também, quando nós nos entregamos, quando nós fazemos para fazer sentido para o outro, faz sentido para a gente. Então, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, quando ele estava subindo aos céus, ele diz: ide e ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado enquanto esteve com os seus discípulos. Então, no fato de ir, Raquel vai, eu vou, ou nós estamos. Quando você bem disse da família, eu fico feliz, porque neste momento eu me lembro de mulheres que não têm como nós uma malinha para sair toda semana pregando, viajando por aí afora, como dizem com a gente. Vocês têm rodinhas nos pés, não é? Vocês têm asinhas e rodinhas nos pés. Às vezes eu faço 3 viagens numa única semana. E volto para casa inteira, feliz, porque eu fui e cumpri alguma coisa que é a minha missão. A sua missão. Mas eu preciso sempre me lembrar daquelas mulheres ou daqueles homens ou que têm alguma atividade, que têm uma missão, que não tem essa cara performática de missão e pode dar a impressão de que qual é a minha missão se eu apenas sou mãe? Não fala isso. É a missão mais linda que eu fiz na minha vida, foi ter minhas filhas, foi educar a minha filha, já que a minha primeira filha morreu antes de 1 ano, foi educá-la, vê-la crescida, casada, feliz, se realizando e eu dizendo obrigada por essa oportunidade que eu tive de cuidar de uma vida. A missão que você tem de fazer a comida para os seus familiares, imagina! Há pessoas, Ellen White tem um texto, essa escritora que nós amamos, e por favor não tenha preconceito com ela, ela diz assim, olha, que tem pessoas que morreram porque a elas não foi dada o bom alimento. Não tem isso? Tem. Portanto, passa pelas nossas mãos quando estamos cortando um tomate, fazendo um arroz, cozinhando um feijão, passa pelas nossas mãos
o fator milagre também. Nós vamos transformar aquela comida para alimentar alguém, para ser transformado em sangue que vai alimentar aquela vida. Portanto, tem milagre, tem missão, tem propósito naquilo que você faz. Basta você se dedicar e prestar atenção. Guardar no seu coração um sentimento de gratidão. Ide e fazei o que o Senhor manda. E o que a palavra diz? Tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Nós vamos para o intervalo e até já. Oi, amores! Vamos à nossa dica de hoje para você cuidar ainda mais da sua família. Nós temos um curso, lições muito bem preparadas, com uma estrutura toda prontinha para fixar o conhecimento, para fixar a forma de você entender melhor o que diz respeito ao cuidado com você mesmo, com você mesma, com a sua família, seu relacionamento com o seu marido, com filhos, com os seus amigos, amigas, com a vida. Muito simples, são 15 lições, com questionários para que você responda, com pesquisas, com textos muito bem elaborados, como eu já disse. Como é que faz para você receber esta revista, que é um curso sobre como viver melhor em família? Muito simples, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 981001615, 981001615. Para você ter mais conteúdo ainda, porque o que nos interessa é que você aprenda, estude, para tomar as melhores decisões possíveis para você e para sua família. Nós ainda estamos oferecendo um DVD Santuário, apresentado pelo pastor Arilton de Oliveira, e que apresenta um dos nossos programas mais queridos na grade de programação. Mostra aqui só o DVD, por favor. DVD Santuário. Muitos já pediram, muitos já receberam e muita gente já relata do aprendizado que estão adquirindo. E liga para a gente, ou manda um WhatsApp para a gente só pedindo. Quero a revista Entre Família, o DVD O Santuário, não tem custo, você não vai receber em casa nenhum boleto, a gente não vai fazer nenhuma troca para que você tenha esse material. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98100 1615, tá bem? Combinado assim? Então vamos que vamos. Hoje nós estamos falando sobre fé e autorresponsabilidade, pensando naquelas pessoas que insistem em eu creio, então tudo vai cair do céu. Eu creio e as coisas simplesmente vão acontecer sem que elas exercitem a sua fé. E como é que muitas vezes a gente precisa entender o que é exercitar a fé? Por exemplo, confiar enquanto espera ou trabalhar enquanto espera. Lembra quando Jesus diz assim, depois de ter vivido o luto de perder o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias morto, chega Jesus e ele faz o grande milagre de ressuscitar o seu amigo Lázaro. Por que ele não disse ao anjo, role a pedra, mas disse para os humanos com quem ele estava naquele momento? Por que com o mesmo poder que ele fez o morto voltar à vida, não fez com que este mesmo poder rolasse a pedra? Por que foi necessário que os que estavam ali empurrassem a pedra? Por que foi que Moisés precisou levantar o braço e tocar a água do mar com o cajado e esperar em sua fé com uma atitude de obediência até que o poder de Deus se manifestasse para abrir o mar e todos passarem em terra seca? Por que nós vamos ver tantos profetas que, quando foram chamados para o ministério, para cumprir a missão, diante do propósito que Deus tinha para cada um deles, todos eles estavam trabalhando, não tinha ninguém desocupado na obra do Senhor. Quando ele passou e chamou Pedro, ele estava à beira do mar pescando, o outro estava recolhendo os impostos, todos eles tinham uma função, não tinha ninguém desocupado. Isso falando do trabalho comum. Mas quero que você compreenda com o programa de hoje que o agir de Deus
está em conformidade com o agir do homem. E quando o agir do homem está em conformidade com o agir de Deus, grandes coisas acontecem. Minha convidada de hoje é a doutora Raquel Fonseca, PhD em comportamento. Ela é comportamentalista e trabalha aqui com a gente essas ideias que nos fazem simplesmente ter uma visão ainda mais clara do assim diz o Senhor. Raquel, antes de ir para o intervalo, falei muita coisa. Mas uma das coisas que eu disse lá foi a respeito de servir. Sim. E você me disse, Darlide, gostaria de ainda tocar nesse assunto. É, porque a natureza serve. Nós recebemos muito através da natureza. Mas o único que pode servir com intenção é o ser humano. Porque ele é dotado de inteligência e ele pode fazer escolhas. Então, quando a pessoa tem a intenção e quando você citou, por exemplo, aquela dona de casa, que ela não consegue enxergar, mas ela pode a partir de agora. E ela pode anotar, ela pode planificar o que faz e valorizar e agradecer pelo privilégio de realizar a missão dela dentro da casa, dentro do lar. Nenhum trabalho é passado por alto ao nosso Pai Celeste e sem recompensa. Pode ser que você não veja o resultado imediato de plantar tanto no coração de um filho, de uma filha, mas calma, tenha paciência, continue na sua missão, continue a cumprir o propósito da vida. Espera no Senhor. Enquanto você fala aí, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Quando todos aqueles passam, o levita passa, o sacerdote passa e não acolhe o homem que estava caído, lá vem o samaritano e põe aquele homem no seu próprio animal e o leva para uma hospedagem e diz, cuidem dele. E aqui está o dinheiro. Se porventura fizerem mais e gastarem mais do que eu estou pagando, quando eu voltar, lhes recompensarei. Então, cabe bem dentro do que você nos faz neste momento pensar sobre que, de fato, Deus há de recompensar Sim. cada esforço e Sim. cada serviço, cada atitude, Deus as vê, cada uma delas, e que há de redundar em bênção, tanto para os que recebem agora o nosso serviço, como para nós mesmos quando recebermos o galardão do Senhor. Raquel Fonseca, você entende que o caráter tem a ver com essa ideia da autorresponsabilidade. Por quê? O que tem a ver o caráter do indivíduo com o fato de ele ser responsável e ter atitudes frente à vida positivamente? Bom, o caráter, ele revela quem é a pessoa. E quando uma pessoa agrega virtudes ao caráter, desenvolve um caráter, e aí desenvolve como? Qual é o modelo? Qual é o padrão desse caráter? E para que essa pessoa está desenvolvendo esse caráter? Aí já começa de novo a voltar nas questões da identidade. Mas tem a ver com a autorresponsabilidade, sim, porque é meu dever desenvolver o meu caráter. Essa é uma atividade que me pertence como adulto. Quando você tem a criança, você está educando, você está também ali desenvolvendo o caráter. Mas o adulto, diante de Deus, ele tem a responsabilidade, pertence a ele, de desenvolver o caráter. Aliás, para ser assim, bastante objetiva, é a única coisa que levaremos para o céu. É um caráter à semelhança de quem? De Cristo Jesus, do caráter de Cristo Jesus. Quais são as características dele? Se você não sabe como é o seu caráter, eu já fiz esse exercício e é muito bom. Você vai estudando os evangelhos e vai colocando o que faz parte do caráter de Cristo. A coragem faz parte, essa vontade intencional de servir através do amor. O amor, ele faz parte do caráter de uma pessoa, ele não é sentimento, mas eu posso desenvolver o meu amor por você e manifestar esse amor. E caráter tem muito da soma dos hábitos, né? Tem muito da soma do que intencionalmente foi sendo construído para solidificá-lo, não é? Porque imagina que alguém que não tem... Jesus era disciplinado, por exemplo.
Jesus acordava, por mais que ele passasse o dia inteiro num trabalho pesado de assistência aos que necessitavam, e ele próprio diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Missão. Missão. Então, imagina que ainda assim ele era disciplinado para orar todas as noites, todas as manhãs, falar com o Pai. Então, ele era disciplinado e há textos que diz assim, era inverno e Jesus foi ao templo. Tem gente que se faz frio, não vai. Se faz calor, não vai, porque não tem a disciplina de ir. Se está cansado, não ler a Bíblia. Se está cansado, isto ou aquilo. Enfim, as coisas que a gente faz. Dentro dessa perspectiva que você diz, olha para Jesus e vê o que ele tinha como caráter e faz esse exercício, eu encontro ali, por exemplo, disciplina. Então, disciplina me faz pensar que eu devo tratar de adequar a minha vida por esse parâmetro de comparação com Cristo e não com os amiguinhos do WhatsApp, não com os amiguinhos do Instagram. Mas a disciplina é um atributo. É um atributo. Quando você fala, ele tinha disciplina para orar. Então, ele tinha um foco. E as pessoas não têm foco, elas não sabem para quê. Elas vivem, elas passam o dia, a semana, sem entender. Então, o que faz parte do caráter? A bondade faz parte. A pontualidade, a manter a palavra, a lealdade, a fidelidade. A firmeza diante dos princípios. Faz parte. Então, o caráter, ele é um bojo. A integridade, as pessoas dizem assim, que a integridade faz parte do caráter. Não, a integridade é o todo. Aquele indivíduo é íntegro, então ele tem todas as características positivas que envolvem o caráter de uma pessoa. A honestidade, a sinceridade, a amabilidade, a flexibilidade, a elegância, são coisas que compõem o caráter. E você pode agregar ao seu caráter aquilo que você deseja para que você seja e cumpra o propósito da vida, exerça a sua missão. E através do caráter as pessoas revelam quem elas são. E ninguém está fadado a ser aquilo que o outro falou de negativo na infância ou na adolescência ou até na idade adulta. É por isso que eu digo, quem você modela, quem você copia, quem você quer ser. Quer ser o outro ou quer ser você mesmo? Quando eu estou no processo da autorresponsabilidade, isso é um processo em todas as áreas da vida. Não é que eu sou autorresponsável em uma área, não. Eu identifico as áreas da vida e vou desenvolvendo a autorresponsabilidade. Eu identifico as áreas da vida e eu vou desenvolvendo o caráter. Sabe quando isso vai acabar? Aqui nessa terra, nunca. Essa obra que o Senhor começou em você e em mim, que ele vai terminar. Caráter, ele vai terminar, é uma lapidação, ela é um processo dia a dia. Até Jesus voltar. Não adianta ter pressa também. Pode ser que uma pessoa, ela queira ser pontual e a incomode o fato de ser impontual. Impontual ao pagar as contas, impontual nos compromissos que ela tem. Se ela começar a pedir ao Senhor, se observar e ter a disciplina, ela consegue colocar a pontualidade no caráter. E com o Espírito de Deus em nós, a mente de Cristo nos será dada para então seguirmos aquele princípio, aquele padrão que é apresentado por Jesus. Não é pelo colega, não é pelo outro, mesmo que nós admiremos pessoas e que elas tenham bastante influência positiva sobre nós. Nós somos um pouquinho das pessoas com quem nós convivemos e que estas pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nós temos como muitas vezes uma boa referência, está tudo certo. A nossa influência sobre os outros é absolutamente bem-vinda. E devamos pensar muito bem a respeito dela. Mas o nosso padrão é Jesus Cristo. Convido você agora a ler comigo mais um texto que diz o seguinte, nessa direção. O mundo não necessita de homens de grande intelecto, como de nobre caráter. Necessita de homens em que a habilidade é dirigida por princípios
firmes. Esse texto está no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 739, da escritora Ellen White. Portanto, o mundo não necessita de homens de grande conhecimento intelectual, mas que tenha caráter e princípios firmes, né? Sólidos em princípios firmes. Esta é a palavra. E o caráter, ele aprecia a intelectualidade. Exato. O caráter aprecia o profissionalismo. O bom caráter. O bom caráter. Mas o caráter está acima da intelectualidade. É algo que é de um valor muito grande. É de uma riqueza maior do que a intelectualidade. Sabe aquele gari que virou notícia depois de ter encontrado um pacote de dinheiro no lugar onde ele fazia a limpeza? E ele foi procurar a polícia para identificar o dono. Ele era uma pessoa sem estudo, falando muito simples, mora muito simples, não tem os recursos, mas tem um caráter que virou notícia. Sabe aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não estudou, já que estamos falando de intelecto, não estudou, não tem nível superior, não é PhD como você, doutora Raquel, mas tem caráter, é honesto, ganha um salário mínimo, tem dificuldades para pagar as contas no mês, mas não pega um tostão que não seja do seu suor. Não se compra, não se vende, não se corrompe. É desse tipo de homens e mulheres que o mundo precisa, mais do que gente que sabe muito, que conhece muito, que sabe das leis, que sabe da ciência e está tudo certo com isso, desde que mantenha o caráter. Raquel Fonseca quer comentar mais sobre ou posso ir para o próximo texto? Pode ir para o próximo. Então vamos lá. Olha esse texto agora. Cada um possui em si mesmo a fonte da própria felicidade ou infortúnio. Se ele quiser, poderá erguer-se acima das impressões baixas, sentimentais, que constituem a vida de muitos. Mas enquanto ele for cheio de si mesmo, o Senhor nada poderá fazer em seu benefício. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Uau! Eu trabalho com felicidade. É possível? Pois está escrito, cada um tem em si. De onde vem isso? Os pensamentos se tornam sentimentos. Que tipo de pensamento a pessoa tem? Onde ela alimenta seus pensamentos? Em qual fonte essa pessoa vai para alimentar os pensamentos? E é maravilhoso saber que você pode irradiar felicidade. Isso não significa estar rindo à toa, sem sentido. É porque a vida em si, esse presente dado por Deus para cada ser humano, ela tem beleza. Aí você vai dizer que eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha, mas eu conheço aquele que criou você e a mim. E eu creio no que ele fala. Ele fala verdades, então é preciso buscar. Então é preciso prestar atenção e permitir que essa felicidade se torne em saúde no seu corpo, em saúde na sua mente. Ao viver o propósito da vida, sou eu quem permito ou não. Existem pessoas que só têm do que reclamar, nada está bom. Ela tem onde morar, onde se alimentar, ela tem trabalho, mas ela está sempre reclamando. Outro dia, numa das palestras que eu fiz para pais, eu disse, enquanto você chegar na sua casa dizendo que você está esbugalhado, cansado, arrebentado, você está passando uma mensagem para seus filhos que trabalho é uma coisa ruim. Você traz todos os dias a si próprio para casa sem dar atenção à esposa ou à mulher, sem dar atenção ao marido e se coloca ali exaurida, não quer ouvir os filhos, não abraça, não beija, não se relaciona. Isso é vida. Que vida é essa? Me conta. Acha que é para isso que Deus criou você? É para chegar em casa reclamando? Ou pessoas que vivem criticando sistemas, criticando a igreja, criticando a comunidade, criticando o país, criticando o governo. Só vivem para criticar. O que é que acontece dentro delas? São infelizes, com certeza. E ela as torna infelizes de acordo com o padrão que elas estabelecem. E infelicita a vida dos que estão à volta, né? Porque elas contaminam. A contaminação, a relação se torna tóxica.
Gente, vocês prestaram atenção nesse texto? Ele é muito significativo, ele é muito importante para a compreensão diante do cenário de cada um de nós. Eu não sei qual é o seu cenário, se ele está colorido, se ele é preto e branco, se ele está acinzentado, eu não sei como tem sido, mas pelo que eu entendo, daquilo que eu consigo visitar da experiência de quem me permite, tem muita gente que está desolada, sem fé, está desesperançada e com muitos motivos, legítimos motivos. Mas um texto como estes, como também o texto que li inicialmente da Bíblia Sagrada, me chama a atenção. Olha só, cada um possui em si mesmo a fonte da felicidade ou da infelicidade. Como assim, Darleide? Como assim, Raquel? Então, nós somos um Deus, temos um Deus em nós que é a própria fonte de ser feliz? Veja a frase completa. Cada um possui em si a fonte de ser feliz ou infeliz, como se em cada um tivesse um botão onde eu posso ligar e desligar a felicidade, com as decisões que eu posso tomar para o bem ou para o mal. E ela completa ainda, se ele quiser, ou seja, se este indivíduo quiser acionar a sua felicidade, então ele vai fazer o quê? Poderá erguer-se acima das impressões baixas, acima das coisas vis, acima das futilidades, acima das banalidades, acima dessas coisas toscas e tolas que muitas vezes esbarram e ficam perto da gente, na casa da gente, no telefone da gente, nas redes sociais da gente. E ela diz, poderá erguer-se acima destas impressões baixas e sentimentais. Nós estamos ficando muito sentimentalistas. As pessoas querem se guiar pelos sentimentos, pelas emoções. Se não sente, então não é. O Senhor nos dotou de razão e de emoção. E Ele quer que andemos em equilíbrio entre razão e emoção. Precisa fazer sentido, faz sentido, de onde vem isso? Então, desenvolver a cada dia, Darleide, não é uma coisa que aperta o botão e aconteceu. Não, arruma a tua casa, tira o lixo que está lá dentro, muda a linguagem, muda a forma de falar, muda a forma de sentar, muda a forma de andar, abre o ombro, ergue a cabeça, olha para cima. Vai usar um pouco mais a luz solar que o Senhor deu, promovendo a vitamina D no seu corpo. Caminhe mais, observe a natureza, aprenda a respirar, aprenda a comunicar-se consigo próprio, aprenda a comunicar-se com a vida, com o outro. E você vai entender o que é a fonte da felicidade ou da infelicidade. E ela diz mais. Próximo texto diz assim, olha... Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Vou repetir. Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Então, os cristãos têm o dever de ser feliz. E como é que se faz isso? Obedecendo, eu vou lhe dizer, as pessoas aprendem a ser tristes, elas podem aprender a ser felizes. É com isso que eu trabalho. É um treinamento? É um treinamento. É preciso aprender a sorrir, põe um sorriso no seu rosto. Eu encontro homens, jovens, rapazes, às vezes tão sérios, eles estão envelhecidos, 10, 20 ou 30 anos, porque deixam de sorrir, porque deixam de colocar o corpo numa posição que promova alegria, felicidade, gratidão, reconhecimento de onde vieram e quem são. Dentro do que você havia desenhado para nós termos a compreensão sobre identidade, é dito também que o verdadeiro conhecimento de si próprio induz a humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o Espírito e nos molde. É lindo esse texto. É porque as pessoas colocam de maneira contrária, mas o autoconhecimento deve induzir a humildade. Quem sou eu? Eu sou a filha do Criador de todo o universo. Eu sou minúscula.
Eu sou pequenina, mas sou única e importante. Ele disse que, e aí eu vou onde ele disse, e eu consigo fazer um alinhamento entre o Criador do universo e você. E você. O apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, que ninguém deva pensar de si mesmo além do que deve. Convém. Além do que convém. Essa história de nós acharmos a última bolacha do pacote não condiz. Não condiz com aquele que teve um encontro com Cristo e o cristão que de fato considera a profissão de ser cristão, ou seja, profere a sua fé, professa a sua fé, melhor dizendo, e vive essa fé de verdade, quanto mais ele conhece a Cristo, por isso ele é cristão, quanto mais conhece a Cristo, mais reconhece quão necessitado é de Cristo e quão ele é colocado no seu devido lugar diante de um amor tão grande quanto o amor de Cristo, diante de uma bondade tão grande quanto é a bondade de Cristo. Então, como diz o próprio apóstolo Paulo, e como amo aquele homem, quando ele diz, chega uma hora que é possível dizer como ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E enquanto eu estou nesse processo de permitir Jesus viver, habitar em mim, quem é que formata a minha identidade segundo quem é Jesus? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vem a cada um de nós trazer de Cristo aquilo que Cristo nos deu. Nos tornar homens e mulheres compassivos, bondosos, generosos, cada vez mais inteligentes, para ter a visão geral do mundo. O que está escrito no capítulo 3 do livro do Apocalipse, numa das cartas à igreja, às 7 igrejas, e aquela igreja ali representada, Laodiceia, ele diz, olha, entre outras coisas, ele diz, comprai de mim colírio. Comprai de mim sabedoria, comprai de mim colírio. E o colírio nada mais é ter o Espírito de Deus para nos dar visão a respeito de qual é a sua missão, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a sua atitude, qual é a sua escolha frente à vida. E lá em Deuteronômio nós vamos encontrar quando Moisés falava ao povo, ele dizia, hoje está diante de vós, escolhei a vida ou a morte. Escolhei viver ou morrer. A maldição. A bênção ou a maldição. Sim. Isso compete a você escolher. Você escolhe, o Senhor permite isso. Darleide, um pensamento esses dias de um dos estudos, de uma das conversas. O cristão que se diz cristão, sem professar o cristianismo, ele é ateu. Verdade. Verdade. A sua experiência prática vai ser de ateísmo. É verdade. Não crê, está negando a Deus. E que a nossa vida seja uma vida para confirmar o amor, a existência de Deus e o poder do amor. Não é só o poder da ação. Do amor. É que o amor, ele me conduz a servir. Servir é agir. E em amor, toda vez que a pessoa age em amor, ela estará fazendo aquilo que é correto. Último texto de hoje. Faze alguma coisa, faze-a logo com todas as forças. Mesmo a asa de um anjo desfaleceria com um repouso muito longo, e o próprio Deus, se inativo, não seria mais bendito. Testemunhos, volume 5, página 308. Deus é Deus e Ele não cessa de trabalhar. Trabalha o tempo inteiro, especialmente para cuidar e salvar a mim e a você. Raquel, muito obrigada por hoje. Prazer mais uma vez fazermos esse programa juntas. Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho, pela audiência, por ficar com a gente nesse programa que eu tenho certeza cumpre um propósito. Chegar até você com paz, com esperança, que é doada por meio da palavra. Não a palavra de quem quer que seja, que sente aqui comigo, ou mesmo minhas palavras, mas vem da palavra de Deus. Ide, fazei, realizai. Para o seu próprio benefício em torno do seu próprio egoísmo? Não,
para a glória de Deus. Até semana que vem.